Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desvendando os mistérios do nosso poder interior. Você já pensou o quanto o seu lado sombra pode te ajudar a alcançar o seu verdadeiro potencial? Durante esta jornada nós iremos explorar nossos instintos intuitivos a partir das ideias de Carl Jung, para entender realmente como isso acontece a todo instante dentro do nosso ser. Se você já gostou do que iremos conversar, deixe seu like, se inscreva no canal e fique comigo até o final deste vídeo, pois o que iremos revelar é algo que transformará sua vida. Carl Jung afirmou que a intuição é a percepção vinda do inconsciente. Os seus sentimentos instintivos, ou intuições, são totalmente exclusivos para você e podem revelar muito sobre a sua identidade como pessoa. O psicólogo suíço Carl Jung se aprofundou consideravelmente nos mecanismos do inconsciente, oferecendo perspectivas que podem nos ajudar a compreender melhor nossas intuições e a nós mesmos. A teoria mais reconhecida de Jung é o processo de individuação. A individuação é o caminho para aprender a identificar seus atributos internos mais autênticos, como desejos, objetivos, forças e limitações. A prática mais essencial dentro desse processo é a exploração do inconsciente. Uma parte importante do inconsciente é o que Jung denominou como a sombra, que engloba todos os aspectos de si mesmo que você tenta reprimir e negar. São as características que você tenta ignorar até mesmo para si próprio. Exemplos desses traços incluem raiva explosiva, ciúmes, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade, entre outros. Contudo, suprimir ou ignorar esses aspectos não os faz desaparecer. Pelo contrário, eles se intensificam e se acumulam nas sombras. Isso é a causa de reações inesperadas, explosões emocionais, reações desproporcionais com os outros, pensamentos indesejados, acusações injustas e mais. Em outras palavras, esses aspectos podem ser a origem de suas intuições ou sentimentos instintivos menos agradáveis. Outra fonte extremamente importante de intuição são os seus arquétipos inconscientes. Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por toda a humanidade. Jung acreditava que certas características e aspectos da personalidade estão presentes desde o nascimento, aguardando apenas o momento de se manifestar. Essa é a explicação para as semelhanças entre pessoas de diferentes culturas, épocas e lugares. Esses arquétipos representam inclinações naturais em nossas mentes, ajudando-nos a interpretar e responder ao mundo ao nosso redor. Um exemplo de arquétipo junguiano é o cuidador, que reflete o impulso humano de proteger e amparar os outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são essenciais para compreender seus sentimentos instintivos, e demonstram como ouvir e interpretar esses sentimentos pode transformar sua vida. É por isso que neste conteúdo abordaremos como explorar seus instintos intuitivos a partir das ideias de Carl Jung. Conheça sua sombra e seus arquétipos. Jung dizia que a intuição não é apenas percepção ou visão, mas um processo dinâmico e criativo que tanto projeta no objeto quanto extrai dele. Você pode acessar suas intuições ao explorar seu inconsciente, analisando sua sombra e trabalhando no processo de individuação. Ferramentas como autorreflexão, meditação, análise de sonhos, observação de fantasias, impulsos e comportamentos são muito úteis para isso. Por exemplo, manter um diário de sonhos pode ser uma prática poderosa. Anote suas lembranças assim que acordar. Seus sonhos frequentemente refletem o que ocupava sua mente antes de dormir, como preocupações, desejos, medos ou fantasias. Caso perceba que carrega muitas inquietações, isso pode estar influenciando sua sombra e, consequentemente, suas intuições. Você pode sentir uma repentina necessidade de agir com maior firmeza, tentando mascarar inseguranças, por exemplo. Outra abordagem clássica, mas extremamente eficaz, é refletir sobre como você se sentiu, agiu e tomou decisões em um dia específico. Pergunte a si mesmo: por que tomei essa decisão? Eu queria algo diferente? O que influenciou minha escolha? Essa prática de reflexão pode ser feita em momentos programados, ou sempre que surgir uma oportunidade. Escrever suas observações em um diário é ainda mais eficaz. Examinar sua sombra é um processo desafiador e contínuo, mas profundamente recompensador. Ao trabalhar no processo de individuação e no reconhecimento da sombra,
você começa a observar mais profundamente as emoções e os instintos que surgem de maneira espontânea. Através desse processo, você começa a integrar esses aspectos reprimidos e os torna partes conscientes de sua personalidade, o que fortalece sua conexão com o eu interior. Essa integração permite que você se torne mais autêntico e menos impulsivo, pois você não está mais sendo controlado por emoções e reações que surgem da sombra. Além disso, ao reconhecer seus arquétipos e como eles influenciam seu comportamento, você pode começar a tomar decisões mais alinhadas com seu verdadeiro eu, em vez de ser guiado apenas por respostas automáticas ou padrões repetitivos. Jung também enfatizou a importância de reconhecer que tanto a sombra quanto os arquétipos estão em constante evolução. Isso significa que, à medida que você cresce e se desenvolve, sua percepção desses elementos também se transforma. Não existe um ponto final nesse processo. Ele é contínuo e permite um aprofundamento cada vez maior de autoconhecimento. Ao praticar essa autorreflexão, você começa a observar padrões recorrentes em suas emoções, reações e comportamentos, e isso se torna uma poderosa ferramenta de crescimento pessoal. Por exemplo, se você percebe que tem uma tendência a evitar conflitos, pode explorar as raízes dessa aversão. Talvez haja medos ou inseguranças relacionadas à confrontação que podem ser abordadas e trabalhadas. A verdadeira liberdade vem quando você começa a agir a partir de um lugar de maior consciência, sabendo exatamente o que motiva suas escolhas e ações. Isso não significa eliminar todas as emoções negativas, mas sim integrá-las e usá-las de forma construtiva, sem que elas dominem suas decisões. Quando você reconhece o que está reprimindo, compreende também o que mais o impulsiona e, portanto, o que molda suas intuições. Uma outra parte fundamental do inconsciente que afeta suas sensações instintivas são os arquétipos coletivos. É essencial identificar quais arquétipos você pode encontrar em si mesmo. Exemplos de arquétipos e os tipos de intuições associados a eles são os seguintes. O herói. O herói é um combatente audaz que acredita que, com esforço e dedicação suficientes, pode conquistar qualquer desafio. Suas intuições estão profundamente enraizadas em teimosia, confiança nas próprias habilidades e, por vezes, até mesmo arrogância. O cuidador. Este arquétipo é alguém que muitas vezes coloca as necessidades dos outros à frente das suas próprias. Sua intuição tende a priorizar o bem-estar alheio, com um sentimento instintivo de dizer sim para os outros antes de atender a si mesmo. O criador. O criador é uma pessoa muito artística e criativa. Suas intuições frequentemente levam a soluções inovadoras, não de uma maneira negativa, mas com a capacidade de pensar rapidamente em maneiras criativas de resolver problemas. O rebelde. Este arquétipo é caracterizado por uma pessoa que busca estabelecer suas próprias regras, desconsiderando limites. Suas intuições podem ser extremas, destrutivas e, muitas vezes, se posicionam nos extremos. O trapaceiro. O trapaceiro é alguém que busca principalmente diversão e bons momentos. Quando se envolve em problemas, suas intuições são voltadas para brincadeiras, negociações e manipulações da situação para seu benefício. O sábio. O sábio valoriza imensamente a honestidade. Este arquétipo está sempre em busca da verdade, sendo a honestidade o princípio norteador de suas ações. O governante. O governante é uma pessoa que se sente mais à vontade em posições de liderança e busca exercer controle. Seus sentimentos instintivos são profundamente influenciados por esse desejo, tornando-os mais atentos a oportunidades que aumentem seu poder e autoridade. Suas intuições frequentemente os direcionam para posições mais altas, seja na vida pessoal, na sociedade ou no ambiente de trabalho. Pesquisar sobre os arquétipos junguianos e tentar identificar com qual você mais se conecta pode revelar muito sobre os tipos de intuições que você tende a ter. Quando você se conhece profundamente e percebe que frequentemente age como um cuidador, começará a notar rapidamente os sentimentos instintivos que surgem dessa tendência. É importante entender que você pode superar certos arquétipos e se desenvolver em novos, à medida que avança no processo de individuação. A partir do momento em que você identifica os arquétipos presentes em sua personalidade, você começa a perceber como esses padrões inconscientes influenciam diretamente suas intuições. Eles não apenas moldam suas reações,
mas também direcionam suas escolhas e atitudes diante de diferentes situações da vida. Ao aprender a identificar essas influências, você passa a ter um maior controle sobre suas decisões, permitindo que haja de forma mais consciente e alinhada com seus objetivos e valores mais profundos. O reconhecimento e a integração desses arquétipos não significa que você precise seguir cegamente seus impulsos. Em vez disso, trata-se de aprender a ouvir a sabedoria contida em cada um desses arquétipos, equilibrando suas qualidades com as virtudes que você deseja cultivar. Por exemplo, o herói pode ajudar a fortalecer sua confiança, mas é importante reconhecer quando sua teimosia ou arrogância precisa ser ajustada, para não prejudicar suas relações ou impedir seu crescimento. Ao integrar esses arquétipos, você se torna mais capaz de acessar sua intuição de maneira mais clara e precisa, pois já não está sendo governado por impulsos inconscientes. Esse processo exige prática, paciência e, acima de tudo, um desejo genuíno de evoluir e se conhecer melhor. Lembre-se, o processo de individuação é contínuo e dinâmico. Você nunca está completamente pronto. Sempre há mais para aprender, mais camadas a explorar dentro de si mesmo. No entanto, ao dar esse passo em direção ao autoconhecimento, você começa a acessar uma fonte inesgotável de sabedoria interna, que pode guiá-lo em todas as áreas da sua vida. Pesquisar sobre os arquétipos junguianos e tentar identificar com qual você mais se conecta pode revelar muito sobre os tipos de intuições que você tende a ter. Quando você se conhece profundamente, por exemplo, e percebe que frequentemente age como um cuidador, começará a notar rapidamente os sentimentos instintivos que surgem dessa tendência. É importante entender que você pode superar certos arquétipos e se desenvolver em novos, à medida que avança no processo de individuação. Além disso, Jung identificou 2 tipos de intuições: introvertida e extrovertida. A intuição introvertida se concentra no pensamento racional e no reconhecimento de padrões, enquanto a intuição extrovertida é voltada para explorar novas possibilidades. A intuição introvertida busca informações internamente, como resolver enigmas ou prever o futuro a partir de pistas atuais. Já a intuição extrovertida encontra soluções criativas fora da caixa, muitas vezes sem esforço. Assim, para cada sensação instintiva que você identificar, tente descobrir se ela é introvertida ou extrovertida, dependendo da informação em que se baseia. Por exemplo, se você teve uma intuição de não aceitar uma oferta específica, foi porque ela parecia suspeita, ou porque você ouviu algo negativo sobre a pessoa que a fez. O primeiro raciocínio é introvertido, pois está baseado na própria oferta, enquanto o segundo é extrovertido, baseado em informações externas. Com isso, você pode começar a identificar se suas intuições tendem a ser mais introvertidas ou extrovertidas. Como usar isso a seu favor? Uma das maiores lições que Jung nos ensina é que a nossa personalidade inconsciente e nossas intuições estão em constante mudança. Isso significa que a autoanálise deve ser um processo contínuo. Ao prestar atenção ao seu subconsciente, aos seus comportamentos, sentimentos, sombras e arquétipos, você começa a entender os tipos de intuições que surgem em sua mente e de onde elas vêm. Autoanálise contínua. Para melhorar sua capacidade de perceber as intuições, você precisa se engajar em uma autoanálise constante. Isso envolve refletir sobre seus sentimentos instintivos, suas reações emocionais e os arquétipos que estão ativos em sua vida no momento. Práticas como meditação, diário de sonhos, ou até mesmo simplesmente observar seu comportamento ao longo do dia, podem ajudá-lo a perceber padrões e compreender melhor de onde vêm suas intuições. Remover bloqueios das suas intuições. De acordo com Jung, não podemos mudar nada até que o aceitemos. Reconhecer e aceitar seus sentimentos instintivos é o primeiro passo, mas isso não é suficiente para agir com base neles. O processo de individuação, que é o caminho para a integração de todas as partes de si mesmo, exige que você não apenas se conheça, mas também se aceite. A autoaceitação e integração são fundamentais para a transformação interior. Por exemplo, se você tem uma tendência a ser excessivamente confiante e otimista, características de um arquétipo como o inocente, mas esconde ou suprime uma parte de si que desconfia das intenções dos outros, pode ser que suas intuições fiquem bloqueadas. O arquétipo do inocente pode dificultar a percepção de que alguém está tentando se aproveitar de você, já que sua intuição confiável pode ser anulada por sua crença excessiva nas boas intenções dos outros. Da mesma forma,
Se você adota a desconfiança, um traço da sua sombra, mas rejeita arquétipos que promovem a confiança e a dependência, você pode se tornar alguém que nunca aprende a confiar ou se conectar verdadeiramente com os outros. Integrando o consciente e o subconsciente. Para que suas intuições se tornem mais precisas e valiosas, você precisa integrar as partes conscientes e inconscientes de si mesmo. Ao fazer isso, você se torna mais equilibrado. Você pode ser otimista e confiante sem ser ingênuo, e pode se proteger sem perder sua capacidade de confiar nas pessoas. Esse equilíbrio só é possível quando você aceita todas as partes de si mesmo, incluindo as partes que a princípio parecem contraditórias ou negativas. Esse processo de integração não é fácil e exige autoconhecimento, coragem e paciência. Porém, ao fazê-lo, você começará a perceber que seus sentimentos instintivos se tornam mais claros, mais alinhados com sua verdadeira essência, e mais confiáveis no momento de tomar decisões. Conhecer e aceitar todas as partes de si mesmo. É normal sentir medo ou resistência ao abraçar certos aspectos de nossa personalidade que não gostamos. Por exemplo, admitir que você é uma pessoa ciumenta, egoísta ou um pouco mentirosa pode parecer assustador. Contudo, cada traço, mesmo os considerados negativos, possui um lado positivo. O ciúme, a raiva e a desconfiança, por exemplo, podem ser proteção ou fontes de assertividade. Eles têm uma função em nossas vidas se soubermos usá-los corretamente. A sombra, ou seja, os aspectos que rejeitamos ou suprimimos de nós mesmos, se tornam prejudiciais apenas quando não os reconhecemos. Quando aceitamos essas partes, elas deixam de ser uma carga e começam a nos ensinar, trazendo benefícios ao nosso desenvolvimento. Portanto, ao invés de lutar contra esses traços, pergunte-se: em que momentos eles me ajudaram? Como posso equilibrá-los para que se tornem positivos? Integração da sombra e arquétipos. A chave é integrar todos os aspectos da sua personalidade. Isso significa reconhecer a sombra e também abraçar os arquétipos, não ignorando nem reprimindo nenhuma dessas partes. Todos os traços da sombra e dos arquétipos, mesmo os que parecem negativos, têm o potencial de se tornar positivos se os utilizarmos da maneira correta. O processo de individuação se dá por essa integração, ajudando a encontrar um equilíbrio que traz uma versão mais verdadeira e forte de si mesmo, cultivando a habilidade de ouvir seus sentimentos instintivos. Como Jung nos ensinou, a intuição não fornece o significado imediato das situações, mas sim as suas possibilidades. Ou seja, a intuição apenas fareja o que pode ser, deixando o significado mais profundo para a razão. Assim, cultivar a capacidade de captar essas intuições e traduzi-las em ações práticas é essencial. Se você aprender a pensar fora dos padrões convencionais, seus sentimentos instintivos podem começar a surgir de um lugar além dessa zona de conforto. Outras atividades que Jung sugeria incluem reservar horários diários para registrar reflexões em um diário, se conectar com a natureza, ou dedicar momentos para reconhecer suas percepções corporais. Essas práticas podem ajudar a afiar sua mente, revelar mais do seu inconsciente e assim fortalecer suas intuições. Quanto mais você desenvolve sua mente, mais úteis se tornam seus instintos. Outras sugestões de Jung envolvem dedicar tempo diário para reflexões, se imergir na natureza ou passar momentos reconhecendo suas sensações físicas. Essas ações podem aguçar sua mente, trazer mais à tona o inconsciente e cultivar suas intuições. Quanto mais você dedica à sua mente, mais proveitosos se tornam seus sentimentos instintivos. Não se perca nos seus sentimentos instintivos. Em uma de suas últimas citações, Jung afirmou que os intuitivos frequentemente são bastante pobres, pois nunca esperam pela colheita. Finalmente, existe uma parte desafiadora. Sempre haverá sentimentos instintivos que não são benéficos. Isso já foi abordado anteriormente quando falamos sobre como intuições positivas podem ser bloqueadas por instintos negativos. Às vezes, simplesmente sentimos algo instintivo que não é útil, sem uma alternativa melhor à vista. Nosso inconsciente abriga muitos aspectos, nem todos agradáveis, e eles podem se manifestar na forma de intuições prejudiciais ou obstrutivas. Portanto, aprender a agir com base nos seus instintos não significa que você deva sempre seguir esse caminho. Por exemplo, a raiva pode gerar intuições úteis, mas também pode resultar em atitudes destrutivas, como o desejo de se isolar ou afastar os outros.
O arquétipo do cuidador pode trazer intuições valiosas, mas também leva a negligenciar suas próprias necessidades em favor das necessidades dos outros. As intuições não devem ser seguidas cegamente. Um dos maiores desafios em relação aos seus sentimentos instintivos é agir impulsivamente com base em algo que acaba sendo inútil. Outro risco é quando uma intuição parece benéfica, mas há uma alternativa ainda mais favorável. Para determinar a legitimidade de um sentimento instintivo, é essencial usar o pensamento racional. O que seu instinto está dizendo faz sentido lógico. Quais são os prós e contras dessa intuição? Também pode acontecer de a opção que parece mais racional não parecer certa. Nesse caso, reflita mais profundamente sobre o que está causando essa hesitação. O que exatamente torna essa opção desconfortável? Se não conseguir compreender, experimente outras formas de acessar essa sensação inconsciente. Meditação, desenho, escrita ou até mapeamento mental. A resposta pode vir de um lugar inesperado, mas nunca tome uma decisão sem antes compreender os motivos. Crie um mapa mental, faça arte, medite e observe o que surge. Existem repercussões inesperadas a serem analisadas, além de caminhos alternativos que ainda não foram explorados. Só depois de avaliar minuciosamente todas as possibilidades, você poderá escolher com confiança o melhor caminho a seguir. Somente se você tiver considerado todas as alternativas, é que saberá se a sua escolha preferida é realmente a melhor. Além disso, uma pessoa que sempre segue suas intuições sem dedicar um tempo para refletir, provavelmente é alguém que não planeja ou não exerce a paciência, duas habilidades essenciais para alcançar seus objetivos. A espontaneidade pode ser maravilhosa, mas também extremamente destrutiva. O pensamento é o que realmente confere poder às suas escolhas, pois ao analisar suas intuições, você assume o controle delas, em vez de ser controlado. Não importa o quão úteis ou reveladoras as intuições possam parecer, você deve primeiro determinar sua utilidade e clareza. Em outras palavras, não permita que suas premonições o façam agir sem aguardar pela colheita. Se você gostou do que conversamos hoje, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem você mais ama. Assim você ajuda a fortalecer nossa jornada de busca pelo autoconhecimento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.